O novo Peugeot 2008 revolucionou o mercado e trouxe outra cara, mas esse aqui, o modelo antigo, é uma ótima opção no mercado de usados, principalmente se você estiver procurando por um carro com um motor mais comedido, um motor mais tradicional e principalmente um projeto mais maduro no mercado, porque é isso que esse Peugeot 2008 de 2022 vai te oferecer. O essencial em equipamentos e especialmente uma condição de você talvez ter um carro mais novo por um valor mais acessível. É com ele o vídeo de hoje aqui na plataforma Eu Dirijo. Antes de continuar, quero te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo a revista e classificados. Aqui tem vídeo com os carros que a gente tem para te oferecer à venda e também tem muita notícia no nosso site. Você acessa eudirijo.com.br. Dito isso, a gente começa a te apresentar um pouco desse Peugeot 2008 aqui, que ele vem na configuração Allure Pack. Em 2022, a gente tinha essencialmente duas versões do Peugeot 2008, a Allure e a Grife. Porém, tem uma diferença considerável entre elas, é o motor turbo. Essa aqui é 1.6 aspirada e talvez a mais indicada para um uso mais racional. A gente vai ver a partir de agora. Na parte dianteira, a gente percebe aqui já o 2008 pós-facelift. Então, grade superior e também aqui as extremidades, o alojamento do farol de neblina, já são com um desenho mais atual em relação ao primeiro que veio lá em 2017. É uma frente que está um pouco mais robusta. E aqui a gente tem uma grade com elementos em tom preto piano aqui em cima, que traz um pouco mais de sofisticação, esses elementos em 3 dimensões. E o conjunto óptico desse carro é bastante completo. Não é totalmente em LED, bem pelo contrário, a gente vai ter em LED apenas o DRL e aqui a gente vai ter a guia de lanterna. Além disso, luz baixa e também farol alto no mesmo projetor. Porém, lá embaixo a gente vai ter aqui o destaque para o farol de neblina, que está presente nas duas versões, tanto na versão Grife quanto na versão Allure, que é essa que a gente está te apresentando. Como a gente está falando de um crossover, é pela lateral que a gente já consegue perceber muito desse desenho. Aqui a gente fala de um carro com roda diamantada, aro 16 polegadas, uma roda bastante bonita. E também com todos esses apliques aqui na lateral do carro e parte deles ele abre junto com a porta. Então quando você vai abrir perto de uma calçada, essa porção aqui ela não vai esbarrar em algum tipo de obstáculo, ajuda a proteger o teu carro. Espelho retrovisor pintado em preto, não é sem pintura não, ele é pintado em preto com o repetidor de seta. A gente ainda tem aqui a maçaneta na cor do carro e a barra superior aqui no teto que acompanha esse desenho desse Peugeot 2008. E ainda, para completar, essa lanterna traseira que avança um pouco pela lateral do carro. É o desenho clássico do crossover que a gente tem hoje no mercado. E esse Peugeot é interessante porque ele não é aquele estilo coupé que está sendo utilizado agora. Ele é mais tradicional e tem público que gosta desse estilo. Parte traseira com desenho interessante, tem um aerofólio discretinho aqui com esse aplique em preto, emblemas da Peugeot e o 2008 aqui no lugar. E esse carro, ele tem uma coisa que é interessante nos veículos e que você tem um para-choque nessa porção aqui inferior sem pintura. E isso é importante porque essa porção ela é saliente. Então, por conta disso, você não vai esbarrar o carro em algum obstáculo. Isso é algo interessante porque tem muito carro hoje, por exemplo, o Citroën C3, que o corte é rente, mas aqui não, tem essa saliência. E no conjunto de iluminação, a gente tem detalhes que são interessantes. A gente pode observar essa lanterna, a gente tem uma simulação de um desenho em LED. Então aqui a gente pode ver as garras do leão. E eu já liguei aqui embaixo também a lanterna traseira de neblina. Esse é um destaque do Peugeot 2008 dessa geração aqui, porque os carros atuais já estão, muitos deles, perdendo esse equipamento. Linha Jeep, por exemplo, está tirando a lanterna de neblina. Nesse carro ela ainda está preservada. E ainda que muita gente use esse equipamento de forma errônea, ela é importante porque em dia com neblina ou com chuva na estrada, esse equipamento faz diferença porque levanta aquela nuvem atrás do veículo, esconde a lanterna principal,
mas você tem a auxiliar para te dar mais segurança. E aqui dentro do porta-malas a gente tem um espaço para 355 litros de capacidade. A gente já consegue observar aqui, ó, um porta-malas todo ele forrado com carpete. Esse porta-malas é interessante porque o corte ele vai até essa porção aqui mais inferior do para-choque. E com tudo isso, a abertura que você tem aqui e também por conta do estilo de tampa mais reta, lembra muito de uma Station Wagon que a gente tinha tempos atrás. Então, por conta disso, essa abertura facilita para você aplicar carga nesse carro e tem sim um bom compartimento que vai atender a necessidade de uma família padrão sem nenhum tipo de problema aqui nesse Peugeot. A chave desse Peugeot é esse desenho aqui, canivete, inclusive a mesma carcaça que está sendo utilizada hoje no Citroën C3, só que com o emblema Peugeot aqui. Então, a gente tem aqui botões para travar e destravar o carro. Então, um botão aqui, ele vai destravar o carro, e aí aqui a porta está aberta. E quando eu tranco a porta, ele trava então todo o conjunto, porém, vocês percebem que ele não levanta os vidros. E mesmo que eu pressione e segure, a única coisa que ele faz é ligar a seta para que, se eu tiver perdido o carro eventualmente em alguma garagem de shopping, por exemplo, ele consiga fazer essa sinalização luminosa. Agora tem uma outra função aqui, ainda que ele não levante os vidros, ele pode acender o farol de forma automática. Então, se você está chegando na garagem e quer se aproximar do carro ou te iluminar em um ambiente escuro, você pode dar esse comando na chave que o farol já vai ligar de forma automática. Começando a olhar esse Peugeot 2008 agora pela parte interna, a gente já percebe aqui um material plástico na forração de portas, esse aplique também plástico, mas nesse tom cinza, o que dá uma diferenciação, e aqui uma porção em tecido suave ao toque. Os 4 vidros são elétricos, porém o do motorista tem função de automático. A gente tem aqui um banco com a regulagem de altura, regulagem do encosto mais aqui para dentro, um banco que ele é todo em tecido, porém aqui a gente vai ver isso dirigindo, tem bons braços para poder te abraçar. E na parte aqui do painel, a gente tem aquele volante clássico da Peugeot, que já é de um diâmetro menor. Nesse aqui, sem forração em couro, porém com boas pegas e um bom apoio de braço. Quando a gente passa aqui para o painel, a gente percebe essas linhas do iCockpit, mas aqui um aplique nesse tom mais claro, ali na porta também repetindo esse mesmo aplique, e ainda aqui comandos do ar-condicionado com detalhes, um plástico de bom toque, de boa pega, isso é interessante em um carro como esse aqui. Na porção inferior, porta-moedas lá na frente, porta-copos, aqui o câmbio automático com essa posição em trilha, o que facilita porque você já vê aqui qual é a posição de cada uma das marchas, freio de mão e ainda aqui no console mais 2 porta-copos. O iCockpit é esse desenho do painel que faz com que você enxergue o cluster por cima aqui do volante. Então você vai normalmente colocar o seu banco um pouco mais para trás e vai acessar aqui a visualização do cluster por cima, porque o volante vai ficar mais embaixo. Esse é um desenho da Peugeot que é aplicado em todos os carros de hoje. Talvez tenha chegado em modelos como esse 2008 dessa geração e que é uma característica muito peculiar da marca, inclusive é um dos atributos inclusive de venda desses carros. Tem gente que gosta. No painel de instrumentos a gente vai ter aqui no lado esquerdo o marcador da temperatura do motor, ali o conta-giros, no lado direito o marcador do tanque de combustível, velocímetro e lá a tela central. Essa tela central ela tem, claro, pouca resolução, porém reúne funções essenciais. Tem ali o velocímetro, posição do câmbio, odômetro, relógio e o computador de bordo em que você vai acionar pela ponta da haste do limpador de para-brisas. Então, ali a média de consumo, aqui a média de consumo oficial, né? Ali, então, a gente estava no consumo instantâneo. Agora aqui a velocidade média, a gente ainda tem o trip do carro, o odômetro parcial e também a autonomia do carro, que a gente não tem essa informação porque a gente está com o carro parado.
Passando para cá, a gente tem aqui a tela, a central multimídia. E aqui você vai ter, então, opções dessa tela, fazer configurações do sistema, tem pareamento aqui com questões de Android Auto e Apple CarPlay. Pode criar perfis aqui, inclusive, e voltar para cá, para a tela inicial. Tem aqui o acesso para o menu do veículo, aqui contatos com o telefone, ainda a rádio em que a gente puder estar, por exemplo, escutando, e também ainda uma navegação em que a gente precisa ter acesso à conexão com smartphone para usar essa função. E ainda esse sistema de mídia tem a câmera de ré. Então, posicionando aqui para a câmera de ré, a gente já vai ver aqui a mídia desse carro. Agora, claro, não tem linha de guia dinâmica. Ele apenas aponta ali para onde o carro vai. Porém, se esse carro tem câmera de ré, ele não tem o sensor de estacionamento. Então, a gente tem que cuidar, porque quando chegar próximo do obstáculo, ele não vai apitar. Além da regulagem do banco do motorista, que eu já te mostrei, esse carro também tem a regulagem aqui no cinto de segurança, regulagem de altura, e mais a regulagem de altura aqui no volante, exatamente para que você possa colocar ele mais para baixo, por exemplo, e enxergar o painel de instrumentos olhando por cima dele. Então, essa é uma condição. Outra situação que a gente tem aqui é que esse carro ele tem, claro, além dos vidros elétricos, tem as travas e os espelhos retrovisores também elétricos, e o volante tem assistência elétrica. Não é uma direção hidráulica, é uma direção elétrica que fica bem mais leve. Além disso, esse carro também tem airbags frontais e airbags laterais. E para o conforto do motorista, a gente tem o controle de cruzeiro, claro, um controle de cruzeiro tradicional, que você mantém a velocidade apenas, e ainda a função de limitador de velocidade, para não tomar multa, por exemplo, dentro da cidade em algum controlador. Parte traseira aqui desse Peugeot 2008, a gente tem, ainda que a porta não abra tanto para os 90 graus, a gente tem um bom espaço de acesso. Além disso, aqui repete o mesmo acabamento, plástico na porção superior, material aqui em tom diferenciado nessa porção mais central, e aqui o material que é suave ao toque. Quando a gente olha para o banco, é um revestimento também ele todo em tecido e aquela situação padrão que a gente já encontra nos carros. Quando a gente se acomoda aqui dentro, a gente vai encontrar nessa porção aqui o mesmo porta-copos, aquele que a gente já tinha visto ali, e essa ambientação escurecida na porção dos bancos, portas e a ambientação do teto clara. Sentado aqui atrás, a gente tem sim um bom conforto. É claro, o banco não fica numa posição tão elevada, então você não enxerga tanto por cima dos ombros do motorista e do ocupante da frente. Porém, o conforto e a inclinação são suficientes. Ainda que ele não seja tão deitado aqui, o encosto do banco, você consegue ficar numa posição razoável. O assento não tem muitas abas, então ele te deixa mais solto, mas a densidade do material, que é o mais importante, é boa e é suficiente para não fazer você afundar em uma condição, por exemplo, de viagem. E ainda, ó, uma boa movimentação de pés que a gente tem aqui. Então, o assento, por ser com a ponta mais elevada, ele consegue encostar aqui nos meus joelhos de forma mais tranquila, e a gente tem uma situação de um relativo conforto aqui para poder viajar e andar com esse carro. Em termos de construção, esse carro aqui tem suspensão McPherson independente na dianteira e eixo de torção aqui na traseira. Agora, quando a gente fala de freio, o grande destaque desse Peugeot 2008 é exatamente o conjunto de freio lá atrás. Primeiro, aqui na frente, tradicional, disco ventilado. Agora, aqui atrás, ele também tem um freio a disco. É claro que o diâmetro do disco ela é bem menor do que no modelo, né, no modelo da frente, do que o diâmetro do disco da frente. Porém, quando a gente olha para um freio a disco aqui atrás, a gente tem que entender que esse tipo de conjunto ele é mais eficiente, porque não que ele vá frear mais do que um freio a tambor, por exemplo, do que se ele tivesse o freio a tambor. Porém, ele vai aguentar frenagens sucessivas por mais tempo. Isso é importante em algumas situações. Um carro com câmbio automático, como esse aqui, traz uma frenagem com mais eficiência. Em uma descida de serra, por exemplo, esse conjunto de freios não vai superaquecer. Dito isso, a gente fala um pouco agora do que está embaixo do capô. Embaixo do capô desse 2008, a gente tem o 1.6 16 válvulas, o motor EC5. É aquele conjunto propulsor que já andou em vários carros da antiga PSA Peugeot Citroën. No primeiro 206, lá em Citroën Xara Picasso e outros modelos que já tiveram presentes. Agora, esse conjunto propulsor, se tempos atrás ele era problemático,
Hoje a gente tem um motor bem mais consolidado, porque ele é um motor 1.6, 16 válvulas de 4 cilindros, ele tem um comando de válvulas com variação na admissão, porém o acionamento desse comando de válvulas é feito por correia dentada, exatamente porque esse motor é algo de tempos atrás, né? É um motor um pouco mais antigo. Então o que acontece com esse tipo de conjunto propulsor? Ele exige essa troca da correia de tempos em tempos. A gente recomenda aqui no canal da plataforma Eu Dirijo a cada 60 mil quilômetros. Porém, para um carro fabricado em 2022, a gente tem que levar em conta que esse conjunto propulsor aqui praticamente passou aí seus 20 anos sendo fabricado. E se no início ele era problemático, hoje ele está muito mais evoluído e tem muito mais profissionais capacitados e habilitados para dar manutenção. Agora a gente tem que levar em conta, e a gente até pode aproximar um pouquinho, que hoje nesse cofre aqui do Peugeot 2008 de 2022, a gente tem mais acesso para o profissional de mecânica poder acessar e ter contato com os componentes. Por conta disso, a gente tem uma manutenção mais eficiente e mais facilitada nesse conjunto propulsor. Os números: 115 cavalos de potência com gasolina, 118 cavalos com etanol e com qualquer um dos dois combustíveis ele gera 16,1 kgfm de torque. E o outro destaque está por conta daquilo que está acoplado com esse motor aqui, 1.6, 16 válvulas. Eu estou falando do câmbio automático. Só que aqui não é aquela caixa problemática AL4 que já foi oferecida em carros da Peugeot, no próprio 206, por exemplo. Aqui já é o câmbio Aisin de 6 marchas, ou seja, uma caixa japonesa, uma caixa de uma fabricante consolidada com 6 marchas reais. Também não é um câmbio do tipo CVT e que não dá problema, não incomoda. Então, o que a gente já começa a perceber até aqui é um carro de fato mais maduro. E o óleo utilizado nesse motor aqui é o 0W30. Você encontra óleo na Full Oil Centro Automotivo, lá na Avenida Getúlio Vargas, em São Leopoldo. É só conversar com o nosso parceiro Rafa, que ele já está pronto para te atender. Agora a gente vai dar uma voltinha. Para a gente começar aqui, ó, saindo da garagem, a gente já percebe que a suspensão desse Peugeot, ela já está bem pensada e bem ambientada para o Brasil. Porque ele já tem uma frente um pouco mais alta, ele não é aquele Peugeot grudado no chão que já foi tempos atrás. Então a gente tem condição aqui de ter um carro eficiente, um carro que não tem problema de raspar. E em termos de suspensão, esse carro também está muito bem acomodado, ele não tem nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de ruído, a gente percebe um carro bastante firme e muito íntegro. Já vou falar do câmbio, mas quero te adiantar que ele tem troca sequencial, então eu jogando a alavanca para cá, eu vou reduzir as marchas para baixo e eu posso fazer aqui, por exemplo, um freio motor para ir fazendo uma redução, por exemplo. Se você está descendo serra, esse tipo de função aqui é bastante útil para que você não sobrecarregue o freio do carro e possa fazer essas reduções. Ou você pode também utilizar esse comando aqui da troca sequencial numa situação em que você quer fazer uma retomada, em que você quer ter um pouco mais o controle do carro. E aí, agora aqui, ó, eu vou arrancar no semáforo e ele vai arrancar em primeira. Esse carro ele tem marchas reais, então olha só. Olha como ele sobe o giro e não troca a marcha. Passei para frente, ele já avança para a segunda, mais um pouquinho, ó, e ele já vai para a terceira, e aí você pode fazendo as trocas sequenciais do câmbio simplesmente nesse modo aqui. Mas para um uso urbano você deixa no drive e aí ele vai fazendo todo o serviço de forma mais tranquila. Um outro detalhe é que a suspensão desse carro, ela é uma suspensão firme. A gente percebe aqui que não está num carro molenga, num carro que oscila. Não, ele está firmezinho no chão, tá, ó, até de certa forma copiando um pouco, né, da imperfeição para cá, na medida certa, nada demais, mas permite, por exemplo, você fazer, ó, uma mudança de faixa de uma maneira mais abrupta. E isso, numa situação, por exemplo, de rodovia, em que você precisa fazer alguma manobra rápida ou você precisa fazer uma curva, esse carro vai te atender super bem e ainda vai ter uma tocada até mesmo um pouco mais esportiva de dirigir. Porque o conjunto de suspensão é praticamente o mesmo, se não for o mesmo, da versão 1.6 turbo, da versão Griffe. Então a gente consegue ter aqui um carro que tem praticamente a mesma preparação, por exemplo, em termos de suspensão, do que um carro da sua versão topo de gama com motor turbinado. Aqui você tem essa entrega ainda. E agora aqui no semáforo a gente pode olhar um pouco mais para essa condição do iCockpit, em que você vai sentar
muitas vezes com o banco um pouco mais para trás do que faria habitualmente, porém o volante vai te proporcionar aqui ó, uma condição em que você vai olhar para o cluster, para o painel de instrumentos por cima do volante. Então você vai deixar o volante para baixo e não vai enxergar pelo meio. Por isso esse desenho aqui do volante menor, dessa condição do painel mais elevado lá na frente. E aqui no 2008, ele te oferece isso sem fazer com que você fique para baixo demais do carro. Ou seja, a linha de cintura das portas está mais abaixo do que lá do capô. Então, isso te proporciona uma visibilidade ainda assim. Porque normalmente, se você vai imaginar que o painel vai ser alto, você vai ficar para baixo. Mas não é o que acontece aqui nesse Peugeot. A gente ainda consegue ter uma boa visibilidade. O mesmo daria para dizer dos espelhos retrovisores que conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo na volta do carro. Um outro destaque que eu estava falando do funcionamento do câmbio é que quando você está em drive, você não percebe a troca de marcha e nessa aceleração suave aqui, ó, ela vai fazer as trocas nas 2.000 rotações. Então ele vai se tornar um carro bem econômico para você rodar na cidade, se você tiver com pé de leve, se você for acompanhando o fluxo. E ao mesmo tempo, se por acaso você precisar de performance, você precisar desenvolver, olha só, pressiona firme, a troca é rápida e ele vai conseguir te entregar um pouco mais de desempenho. É claro que aqui não é aquela aceleração forte do motor turbo, ele é mais lento. Mas ainda assim é eficiente. Olha só, para fazer curva, ó, nem tô freando, saí acelerando, reduziu marcha, subiu o giro, gostoso de fazer curva, um carro macio, mas que equilibra bem essa questão da gente ter uma boa dirigibilidade, né? Você conseguir fazer curvas com ele de uma maneira mais tranquila. Então, interessante esse conjunto, interessante essa usabilidade. Para a gente também poder pontuar, é que esse Peugeot não é um carro grande. Então, apesar de você estar num crossover, você não tem aqui dimensões exageradas ou nem ele te lembra, nem quer te colocar como um carro grande. Por exemplo, se você dirige um Jeep Renegade, ele te lembra que você dá a impressão, né? Te dá a impressão de que você está num carro maior do que o que efetivamente você está dirigindo. Aqui no Peugeot não. Ele é honesto contigo e te traz essa ideia de que você está dirigindo um carro, né, de porte mediano compacto, né? Não é algo grande nem algo tão desproporcional. Em termos de ergonomia, o banco com aquele apoio na lateral que eu já te mostrei consegue deixar você mais firme aqui no volante, você não fica jogando de um lado para outro. E além disso, a gente tem aqui bom acesso aos comandos, porque meu nariz está aqui ó, na reta do símbolo da Peugeot e também na reta da tela digital lá do painel. Além disso, acesso fácil aqui para seta e comandos do limpador de para-brisa. Não preciso me projetar para alcançar o ar-condicionado, também não preciso me projetar para alcançar a tela da central multimídia. Então, muito fácil, muito prática a usabilidade com esse carro. Não tem nada de mistério aqui, você consegue olhar para as coisas que você tem, as opções que você tem, e ele é acessível para todo mundo. Para fechar o percurso, média de consumo urbano aqui, a gente está em 10,2 km com litro de gasolina, é o que está marcando no painel desse carro. Lembrando que esse carro faz muito tiro curto aqui, enquanto ele ainda está com a loja disponível aqui com o nosso parceiro Ronaldo Dil para a sua negociação. E entendendo muito do que é o perfil desse Peugeot 2008. Um carro essencial, um carro que consegue te entregar um bom desempenho, uma boa dirigibilidade dentro da cidade e que vai te atender também quando você precisar fazer viagens. Ele não promete nada mais do que aquilo que ele cumpre. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Para quem não é ligado na última palavra em tecnologia de carros, nos modelos mais atuais, esse Peugeot 2008 se mostra hoje uma baita opção. Primeiro porque ele tem condições de você comprar um carro mais novo e por um preço mais acessível. Segundo, ele tem soluções práticas. Te mostrei ali, por exemplo, o porta-malas desse carro e o fácil acesso que ele tem. Além disso, ele tem direção elétrica, ele tem câmbio automático, ele tem controle de cruzeiro e também o sistema multimídia. Itens essenciais para quem procura por um crossover nesse padrão nos dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo. E também, se gostou desse carro, não esquece de fazer contato com o nosso consultor Ronaldo Dil. O telefone está aqui no caractere e ele já vai estar pronto para te atender. Tchau e até um próximo vídeo.